Livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 31, a criação do céu, e da terra, e de tudo que neles se contém. Versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Versículo 5. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Versículo 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Versículo 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Versículo 8. E chamou Deus a expansão de céu, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Versículo 10. E chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. Versículo 11. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Versículo 12. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 13. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Versículo 15. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. Versículo 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Versículo 17. E Deus os pôs na expansão dos céus, para alumiar a terra. Versículo 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Versículo 19. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Versículo 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Versículo 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 22. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Versículo 23. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. A criação dos seres viventes. Versículo 24. E disse Deus: produza a terra a alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Versículo 25. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 26. E disse Deus: façamos homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Versículo 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente,
que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore, em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Versículo 30. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto. Agora eu peço a sua ajuda. Depois de você ter ouvido essa mensagem da Bíblia Sagrada, assinando e se inscrevendo em nosso canal, que você irá receber todos os dias as mensagens sobre a vida e a volta de Jesus. Nos ajude, curtindo esse vídeo e compartilhando com amigos e amigas, porque Jesus Cristo irá te abençoar, você e a sua vida e de sua família, e Jesus irá suprir todas as suas necessidades. Isso é, se você crê que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus, e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Hoje você pode desfrutar o máximo da palavra de Deus em nosso canal, porque o profeta Isaías disse, no capítulo 55, no versículo 6, que está escrito assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Contamos com a sua colaboração ao divulgar as mensagens de Jesus Cristo. Algumas pessoas são chamadas para pregar o Evangelho em outras nações, enquanto que outras são chamadas e escolhidas para plantar uma semente da palavra dele em sua própria terra natal. Mesmo se for apenas uma semente pequena, Deus pode usar isso para transformar uma vida. Fique atento, porque Deus hoje, e agora e nesse momento, quer te usar para plantar a semente dele aqui na terra, usando você como um voluntário dele, pedindo para você compartilhar esse vídeo em sua cidade. E você hoje pode ser essa semente para Jesus, deixando o seu joinha, com o seu coração, com um comentário aqui nesse vídeo, escrevendo assim: eu sou de Jesus. E coloque o nome do seu país e da sua cidade. Te aguardo nos próximos vídeos. Hoje Jesus precisa de você para ser um voluntário para ajudar na obra dele.